alegria, vamos louvar ao Senhor. Lugar
Muitas vezes, mesmo nós sabendo que Deus está no controle, mesmo confiando em Deus, às vezes pode vir dúvidas, vêm as aflições, ataques. E eu estava meditando sobre essa próxima música, e me veio os versículos, Salmos 23, o Senhor é o meu pastor e nada me faltará. Aleluias, Ele é o Deus da provisão. Aleluias, é Ele quem cuida de cada detalhe. Mateus 6:26 diz: observem as aves do céu, não semeiam, nem colhem, nem armazenam em celeiros. Contudo, o Pai Celestial as alimenta. Não tem vocês muito? Não é somente mais, é muito mais valor do que elas. Aleluias. Nós vemos o cuidado de Deus sobre as nossas vidas em tudo. Aleluia. Até na nossa salvação foi Ele que deu o Cordeiro. Ele proveu o Cordeiro que foi levado à cruz, que derramou sangue para nos libertar. Aleluia. Aleluia, Jesus. Eu posso até estar aflito, mas nunca derrotado. Posso até chorar, posso até sofrer, mas o amanhã virá e minha fé será recompensada, e o meu Deus não falha, não. Eu posso até estar
Glórias a Deus, louvado seja Deus, aleluias. Cantando essa música eu me lembrei da Gênesis 22. E nós vamos falar agora de dízimos e ofertas. E eu quero que você preste atenção no texto de Gênesis 22. Nós vamos ler. Passado algum tempo, Deus pôs Abraão à prova, dizendo-lhe: Abraão. Ele respondeu: eis-me aqui. Então disse Deus: tome o seu filho, o seu único filho, Isaque, a quem você ama, e vá para a região de Moriá, sacrifique-o ali como holocausto a mim, dos montes que eu lhe indicarei. Muitas das vezes nós deixamos de ofertar na casa do Senhor, porque nós dizemos assim: eu só tenho isso. Você já pensou se Abraão tivesse feito isso? Se a viúva do azeite, que ela acabou de cantar, tivesse feito isso, ela teria morrido de fome. Aí vamos lá no versículo 12. Aí Deus já diz para Abraão assim: não toque no rapaz, disse o anjo, não faça nada, agora sei que você teme a Deus, ou agora eu sei que você crê em Deus, na providência de Deus. E no versículo 15 diz o seguinte: pela segunda vez o anjo do Senhor chamou do céu a Abraão e disse: juro por mim mesmo, declara o Senhor, que por ter feito o que fez, não me negando o seu único filho, esteja certo que te abençoarei e farei seus descendentes tão numerosos como as estrelas do céu, como a areia das praias do mar. Sua descendência conquistará a cidade que foram dos inimigos. A oferta que Deus busca é aquela que te custe alguma coisa. Eu tirar $5 ou 10 do meu bolso, se eu tenho 1.000, eu não estou fazendo sacrifício nenhum. Mas se eu oferto com o meu coração, com amor, é aquela coisa que eu estou tirando do meu coração. Não estou falando de quantidade, eu estou falando da procedência que vem. É o prazer que você está fazendo. Deus, assim como fez com Abraão, Ele continua mesmo. Ele não mudou e Ele não mudará. Então eu quero te convidar nesse instante a pegar a sua oferta, o seu dízimo, a sua oferta ou o seu dízimo. Levante comigo com a sua mão direita e nós vamos orar, crendo que este Deus que fez isso com Abraão, Ele não mudou e Ele jamais mudará. Meu Deus e meu Pai, em nome de Jesus, Senhor, quero te apresentar aqui, Senhor, nossos dízimos, as nossas ofertas para a tua casa, para a tua obra, Senhor. Os teus filhos, Senhor, que têm sido fiéis nessa igreja, Senhor, todos eles têm sido fiéis, eu sou testemunha disso, Pai. Então eu te peço em nome de Jesus, como tu abençoaste a Abraão, Senhor, eu te peço que nos abençoe a tua igreja, a tua noiva, Senhor, que ela seja tão próxima como Abraão, para a honra e glória do nome de Jesus nós te louvamos, meu Deus. Amém, Senhor, glórias a Deus. Se o sol se pôr e a noite chegar,
Aleluia. Glórias a Deus. Gente, mais uma vez eu quero dizer para vocês, se foi para mim, foi bom, mas eu não preciso e nem mereço. Mas agora, se foi para Jesus, vamos fazer melhor. Vamos aplaudir o Senhor melhor. Vamos dar glórias a esse Deus. Vamos dar graças a esse Deus, porque Ele merece muito mais de nós. Aleluia. Vamos poder nos sentar. Eu quero dar 2 avisos aqui bem rapidinho. Primeiro, eu quero fazer notária a presença do irmão Jeremias, que veio nos visitar hoje pela primeira vez. Jeremias, que Deus te abençoe ricamente, seja muito bem-vindo. O senhor hoje ficou sabendo do nosso schedule aqui, o nosso horário, às 9 horas da manhã, escola dominical. Eu espero que o senhor tenha gostado. E o culto às 10h30, tem sempre o cafezinho, e que o senhor possa vir mais vezes, e quem sabe, se Deus tocar no seu coração, pode ser a porta que o Senhor escolheu para o Senhor estar servindo ao Senhor, amém? Também o Rogério, nosso amigo Rogério ali, eu fico muito feliz quando eu vejo o Rogério aqui, porque a gente ora pelo Rogério toda semana, e nós sabemos que Deus está trabalhando no coração do Rogério, e que o momento dele está chegando, o momento com Deus está chegando, e nós sabemos disso, e eu sei que vai ser festa, não só na casa dele, não só aqui, mas vai ser festa no céu maior ainda. Rogério, você é muito especial para nós, agora imagine para Deus. Muito feliz mesmo de ver você aqui, e queremos te ver mais vezes aqui com a gente, tá? Louvando a Deus. Também, pastor Altair, aqui, pastora Gláucia, aqui também do nosso lado. É que eu falei, essa cadeira aqui está sempre vazia, eu olhava ali e falava assim, eu vi um vulto, mas hoje não é vulto, hoje é real. Pastor Altair é o fundador dessa igreja. Tudo que vocês estão vendo aqui, todos esses anos, pastor Altair deu a vida dele, da esposa, da família toda, da Viviane, do Léo, da Bia, do Nelson, a vida toda deles dentro dessa igreja, trabalhando para o crescimento do reino de Deus. Pastor, muito obrigado mesmo. E Deus, ele disse para mim que Deus tocou no coração dele, que Deus tinha dito para ele que nós ficaríamos levando essa obra, sendo mordomo dessa obra. É pesado, é difícil por uma pessoa que já teve tanto tempo, tanta experiência como ele teve frente a essa igreja, mas nós estamos aí na dispensação do Senhor e crendo que o Senhor fará grandes coisas em nome de Jesus, amém? Então eu quero que você coloque de pé, vamos dar mais um aplauso e dizer para ele, sois bem-vindos em nome do Senhor Jesus. Você que está mais próximo aí, dê um abraço no Rogério, no Jeremias, no pastor Altair, que é bom revê-los eles, a pastora Gláucia, todos nós estamos felizes em rever pastor Altair, pastora Gláucia, é realmente muito gratificante. Eu fiquei, vocês terem uma ideia, eu estava tão prestando atenção que eles não me viram, mas eu vi quando ele passou, eu falei assim, ele errou, e já liguei de imediato, porque eu estava ansioso esperando a chegada deles, amém? Glórias a Deus por isso. E sem mais delongas, vamos convidar a irmã Rosângela aqui, a missionária irmã Rosângela e as crianças, ela vai estar ali hoje com as crianças, e eu quero convidar ali Cauã, o Nicolas, Mateus, Jojo, e mais quem está por aí hoje, né? Cauã está lá, o Cauã está vindo, o Cauã, ele daqui a pouquinho está chegando, não esquenta não, Cauã não falta, o Cauã não falta, amém? Eu quero que você estenda a sua mão para cá. Isso aqui não é a igreja do futuro, isso é a igreja de hoje, é a igreja Mirim. Essa é a nossa igreja, não é do futuro não, gente, é a igreja de hoje. Nós vamos orar por a igreja de hoje, porque quando Jesus vier buscar a igreja, essa igreja está aqui, essa igreja vai subir com Jesus, amém? Então estenda sua mão para cá e vamos orar. Pai, em nome de Jesus, Senhor, queremos pedir, Senhor, a bênção sobre a irmã Rosângela, sobre as crianças, Pai, que estarão ali, Senhor, exaltando e glorificando o Teu nome, Pai. O mesmo Espírito Santo que vai estar aqui conosco, estará ali com eles, Pai. Então, dê graça, dê sabedoria à irmã Rosângela e a essas crianças, Pai, que elas possam, Senhor, entender, compreender, Senhor, que o melhor local e o melhor momento de estar é na presença do Senhor, é nos pés do Senhor, em nome de Jesus. Aleluias, glórias a Deus. Amém? Também vamos, soldado no quartel, serviço nele, né? Então, sem mais delongas, vamos convidar o pastor Altair, que vai estar aqui hoje, trazendo a palavra para nós. E no final, nós temos alguns avisos também para passar para a igreja. Amém? Vamos receber o pastor Altair, vamos colocar de pé mais uma vez.
muita alegria, queremos saudar a todos com a paz do Senhor. Amém? Estamos muito alegres. Poder sentar, irmãos. Queremos primeiramente agradecer a Deus pela saudação. Já agradeço pela aumentar ali o som, porque eu pensei quase que na quinta-feira ligar para o pastor Paulo, dizer a ele que eu não tinha condição de pregar hoje, porque o season do pólen está começando aqui em Boston, mas lá está no final. E nós pegamos, achei que não tinha pólen lá em South Carolina, mas tem. E nós estávamos bastante afetados pelo pólen, a nossa garganta, e a gente realmente, eu achei que não teria condição de estar pregando hoje. Tanto que se porventura, em algum momento, os irmãos verem que eu tossi aqui, nos perdoem antecipadamente, mas eu orei a Deus para que o Senhor possa me guardar, pelo menos durante a mensagem, para que a gente possa estar aqui entregando tudo aquilo que o Senhor tem colocado em nosso coração. Quero agradecer a Deus porque, mais uma vez, o Senhor confirma que nós damos o passo certo, não que não tivéssemos essa certeza, mas o Senhor é tão maravilhoso que Ele sempre confirma. Quando eu vejo o pastor Paulo nesse dinamismo, juntamente com a sua esposa, irmã Rosângela, dando prosseguimento e melhorando, não é, aquilo que o Senhor começou a fazer através de nós. Eu fico muito alegre, pastor Paulo, pela confirmação que o Senhor tem feito através da sua vida, da sua esposa, para que esta obra possa dar o crescimento, possa continuar crescendo e prosperando. Que Deus continue abençoando a sua vida. Muito obrigado por nos receber e obrigado também por nos pegar ali no aeroporto. Glória a Deus. Fico aqui alegre de rever os irmãos e de conhecer mais alguns que estão aqui depois que nós saímos. Estamos muito alegres e a nossa oração é que vocês fiquem firmes. Fiquei muito alegre quando vi o irmão Juraci, não é, de volta. Sabemos que realmente não tinha como ele estar aqui antes, mas agora o Senhor o tem abençoado e ele está aqui participando. Ficamos muito alegres com isso. Com muita alegria, irmãos, que nós estamos aqui participando. Nosso coração estava realmente ansioso para estarmos aqui junto com os irmãos. Glória a Deus. Nós pregamos ali em South Carolina, na igreja onde estamos congregando, e foi o primeiro domingo que pregamos lá. E Deus colocou no meu coração para pregar ali, 2 Reis, capítulo 4. E me deu um tema para a mensagem. E nós pregamos aquela mensagem, Deus atuou, foi maravilhoso. E aí, depois do culto, mais à tarde, eu entro aqui na live, não na live, mas no vídeo do culto aqui da igreja. E daí a pouco eu vejo o pastor Paulo, falou, vamos abrir a Bíblia em 2 Reis, capítulo 4. Eu fiquei assim, ué. E ele leu os mesmos versículos que eu leio. O tema da mensagem é a mesma coisa. E eu confesso que, às vezes, eu mais o pastor Paulo ficamos até 20 dias sem conversar. E, irmãos, se a gente tivesse combinado, não teria saído tão perfeito como Deus, irmãos, falou lá e falou aqui. Então, irmãos, chamei minha esposa, falei assim, olha, eu não estou acreditando. E depois eu falei com ele exatamente sobre isso. E a gente vê em tudo a confirmação de Deus, irmãos. Deus, Ele realmente é maravilhoso. E a Ele seja toda a honra, toda a glória, todo o louvor e adoração. Glória a Deus. Fico muito alegre, irmãos, de rever a todos e ver como o Senhor está fazendo a obra dele aqui no meio dos irmãos. É culto de Santa Ceia. E eu estava preparando para ministrar a palavra do Senhor. E Deus colocou no meu coração para falar sobre o sacrifício de Jesus Cristo. Gostaria até que depois, na hora que eu estiver orando, a Viviane prepara aquele hino que diz assim, eu sei que foi pago um alto preço. Porque nós vamos ver, irmãos, no decorrer desta mensagem, o preço que Jesus pagou para nos resgatar e para nos dar a vitória, a salvação e colocar, irmãos, em nós uma nova esperança. Abra sua Bíblia
no Evangelho segundo escreveu Lucas, capítulo 23. E vamos ler somente o versículo de número 33. Evangelho de Jesus Cristo segundo Lucas, capítulo 23 e versículo 33. Os que puderem estar de pé, para nós lermos a palavra do Senhor, nós vamos ler este versículo, que é o versículo que o Senhor colocou no meu coração para nós meditarmos nesta manhã. Diz assim a palavra do Senhor: quando chegaram ao lugar chamado Calvário, ali o crucificaram, bem como aos malfeitores, um à direita, outro à esquerda. Vamos ler todos juntos. Eu não sei qual a tradução que você tem, mas mesmo que seja diferente, vamos ler todos juntos este versículo. 1, 2, 3. Quando chegaram ao lugar chamado Calvário, ali o crucificaram, bem como aos malfeitores, um à direita, outro à esquerda. Amado Deus e Pai poderoso, estamos diante da Tua presença e nos alegramos, Senhor, porque o Senhor é Deus maravilhoso, o Senhor é Deus que nunca reúne o Teu povo em vão, o Senhor tem sempre uma palavra para poder ministrar aos corações dos Teus filhos, e que nesta manhã não seja diferente, Pai, que segundo a orientação do Teu Espírito Santo, no abrir e fechar dos meus lábios, não seja somente aquilo que vem do meu intelecto, mas aquilo que vem do trono da Tua graça, Senhor, para os nossos corações. Pai, abençoa cada um dos Teus filhos. Pai, que sejamos fortalecidos, edificados e possamos sair daqui, Senhor, nesta manhã alegres com a Tua presença. Em nome de Jesus oramos e agradecemos. Você que está aqui, diga amém e graças a Deus. Poder sentar, amados irmãos. Amados irmãos, há um ditado bem conhecido no Brasil que diz que aquilo que vem fácil para a nossa vida, também perdemos fácil. Não sei se é bem assim esse ditado, mas é isso que quer dizer. Tudo que vem fácil, às vezes não valorizamos, porque não houve luta, não houve sacrifício, não houve trabalho para se conquistar. E por causa disso, às vezes as pessoas, o ser humano, de uma forma às vezes generalizada, com poucas exceções, não valorizam, muitas vezes, algo que veio fácil demais para nossos braços, para a nossa vida. E aí me chama a atenção, irmãos, que a palavra de Deus diz que nós fomos salvos o quê? Pela graça. Não foi por obra alguma que nós fizemos, mas foi pela graça de Deus, que nós, às vezes, recebemos esta vitória que não foi conquistada por nós, mas foi conquistada por Jesus Cristo na cruz do Calvário. E às vezes, irmãos, porque é tão fácil a gente receber a Jesus, é tão fácil a gente ser salvo, porque o próprio Jesus disse que se nós cremos nele, nós seremos salvos. A Bíblia diz, irmãos, que quando nós pregamos o Evangelho, o próprio Jesus diz, quem crer e for batizado será salvo. Então, irmãos, não tem que fazer nenhum esforço, não tem que fazer nenhum trabalho. O Senhor fez tudo, o Senhor pagou, irmãos, todo o preço que deveria ser pago, Ele pagou na cruz do Calvário. É por isso que antes dele fechar os olhos, dar o último suspiro, Ele diz, Pai, está consumado. Ou seja, Ele consumou na cruz do Calvário a nossa vitória. Ele consumou na cruz do Calvário, irmãos, a nossa conquista. Ele não deixou nada pela metade. Ele não deixou nada, irmãos, pelo meio. Ele fez a obra completa. Aleluia. Ele disse, está consumado. E agora, irmãos, para receber a Jesus e sermos salvos, somente temos, irmãos, que recebê-lo no nosso coração. Somente temos, irmãos, que abrir o nosso coração, crer que Ele é o Salvador, que Ele é o libertador. E nós, irmãos, recebemos Jesus e nós temos a salvação, o nosso nome escrito no livro da vida, a esperança de vida eterna. Por isso que Romanos capítulo 8 diz, portanto agora,
nenhuma condenação há para os que estão em Cristo Jesus e que não andam segundo a carne, mas segundo o Espírito. Oh, irmão, mas tudo isso, aleluia, não houve nenhum trabalho que nós tivemos que fazer. Nós recebemos de graça, pela graça sois salvos, e isso é dom de Deus, não vem de vós para que se glorie, mas é o Senhor que fez toda a obra. Mas aí, irmãos, chega aquela questão que infelizmente aquilo que vem de forma fácil, sem trabalho, às vezes é desvalorizado. E quando eu estava preparando esta mensagem, o Espírito Santo colocou no meu coração um tema que na verdade é uma pergunta, quando diz assim: você tem valorizado a sua salvação? Você tem valorizado a sua salvação? Nós temos, irmãos, que entender que para valorizarmos a salvação, nós temos que viver um pouco, pelo menos na imaginação, um pouco do sofrimento que Jesus viveu para conquistar esta grande vitória para nós. Nós temos, irmãos, que procurar dentro da palavra de Deus o sofrimento que Jesus teve, irmãos, que passar para que nós pudéssemos, irmãos, hoje termos a certeza de vida eterna. Tudo o que aconteceu na crucificação de Jesus tinha um propósito. Cada fato e detalhe ao redor da cruz traz uma lição para nós até hoje. Observe, irmãos, que a salvação não foi algo que durou somente o ministério de Jesus. A salvação foi projetada por Deus desde a queda do homem lá no Éden. Quando o homem caiu, o Pai já disse sobre a salvação. Ele disse: olha, aleluia, eis que hoje esse que feriu o teu calcanhar, tu lhe ferirás a cabeça. Da semente da mulher nascerá um que esmagará a cabeça da serpente. Ou seja, irmãos, Deus já projetou a nossa salvação desde a queda. Isso quer dizer, irmãos, que a misericórdia do Senhor é tão grande, que quando nós caímos, irmãos, através do nosso primeiro pai Adão, lá no Éden, o Senhor não nos desamparou, o Senhor não nos abandonou. Aleluia! O homem procurou uma folha de árvore para cobrir a sua nudez, mas Deus diz: isso não é suficiente. E ali Deus teve que matar o primeiro animal, irmãos, para poder cobrir a nudez do homem. Ou seja, houve um animal que substituiu, irmãos, aleluia. Naquele momento já estava tipificado naquele animal, que a Bíblia não diz que tipo de animal foi, mas estava tipificado que o inocente morreria pelo pecador. Aleluia. Depois nós vemos, irmãos, o que aconteceu com Abraão, que o pastor Paulo leu aqui em Gênesis capítulo 22, quando Deus diz para ele: Abraão, pega o teu filho, o teu unigênito, e vai até o monte que eu vou te mostrar, e ali tu oferece ele em sacrifício. E diz a palavra do Senhor que Abraão obedeceu, e quando Isaac diz para ele: pai, eis aqui a lenha e o altar, mas onde está o cordeiro? Abraão disse para ele: filho, Deus proverá para si o cordeiro, aleluia. E quando João Batista, lá na margem do rio Jordão, vê Jesus se aproximando, ele diz: eis o cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Aleluia. Deus, irmãos, ele projetou. Então a minha salvação e a sua salvação é um projeto de Deus, aleluia, para que eu e você não fôssemos condenados, para que eu e você não passasse a eternidade lá no inferno. Deus, ele projetou, aleluia, ele providenciou um escape, para que eu e você hoje pudéssemos bater no peito e dizer: eu sou salvo em Cristo Jesus, eu sou salvo, aleluia. Louvado seja o nome daquele que vive e reina para sempre. O local onde Jesus foi crucificado se chamava Gólgota, que quer dizer caveira. Observe, irmãos, que o lugar já era um lugar de morte, devido ao formato das pedras no monte, revelando ali ser um lugar macabro, revelando ali ser um lugar, irmãos,
onde seria o local onde eu e você, por causa dos nossos pecados, nós deveríamos estar. Mas Jesus, Ele tomou o meu e o seu lugar. Eu gostaria que durante esta mensagem, que você pudesse caminhar comigo, irmãos, para que a partir de hoje, se você já valoriza a sua salvação, você valorize mais ainda. Aleluia. Para que você não abra mão da tua salvação por nada deste mundo. Para que você mantenha a sua comunhão com Deus, irmãos, e não abra mão. Porque o Senhor pagou um alto preço. Aleluia. Louvado seja o nome daquele que vive e reina para sempre. Observe, irmãos, que ao redor da cruz, muitos detalhes chamam a atenção. E essa atenção que nós devemos ter para esses detalhes, irmãos, revela a mensagem que o Calvário e a cruz que estava lá no alto quer transmitir para nós esta manhã. Hoje nós achamos lindo. Tem pessoas que andam com uma cruzinha pendurada, não é? Porque hoje se tornou até um objeto de joalheria, uma cruz. Hoje nós vemos, irmãos, em muitos templos a cruz. E Paulo diz que a cruz, irmãos, para o grego era escândalo, para os judeus era vergonha, mas para nós é o poder de Deus. Aleluia. A cruz, irmãos, tinha um significado horrendo. A cruz, irmãos, era algo pavoroso, porque era o local onde o governo romano sacrificava os piores bandidos da época, os homicidas, os estrupadores, os assaltantes, aqueles, irmãos, que eram bandidos contumaz e que eram condenados à morte. Foi escolhido a cruz, irmãos, como algo para poder servir, para poder sacrificar criminosos que não tinham como mais ser reintegrado à sociedade. Então a cruz era algo terrível. O que nós olhamos hoje e achamos bonitinho, uma cruz toda enfeitada, uma cruz bonita, onde alguém às vezes pendura no pescoço, numa corrente. Mas na época de Jesus, era algo horrível, terrível, tenebroso. Foi nessa cruz que o meu Jesus, que o nosso Jesus foi crucificado. Foi nessa cruz que Ele pagou o preço que eu e você não poderíamos pagar. A morte no madeiro era uma antiga forma de condenação por crimes hediondos, comumente em forma de enforcamento. Deuteronômio capítulo 21, verso 22 e 23 diz: quando também em alguém houver pecado digno do juízo de morte, e haja de morrer, e o pendurares no madeiro, o seu cadáver não permanecerá no madeiro, mas certamente o enterrarás no mesmo dia, porquanto o pendurado é maldito de Deus, assim não contaminarás a tua terra, que o Senhor teu Deus te dá em herança. Madeiro, irmãos, só ia para o madeiro quem era maldito de Deus. Você está entendendo, irmãos, que Jesus se tornou maldição por mim e por você? Você entende agora que houve um momento em que o pai não pôde olhar para o próprio filho que estava lá, porque naquele momento nossos pecados estavam sendo consumados em Jesus Cristo, a ponto de Jesus sentir que o Pai o estava desprezando naquele momento, porque a palavra de Deus diz que os olhos de Deus não podem contemplar pecado. Jesus nunca pecou, mas Ele tomou sobre si os nossos pecados, Ele tomou sobre si, irmãos, as nossas imundícias, as nossas imoralidades, Ele tomou sobre si, sem nunca ter
ter praticado nada, mas ele tomou sobre si. E naquele momento o pai não pôde olhar para ele, a ponto de Jesus dizer, Eli, Eli, sama sabachthani, que quer dizer, Pai, Deus meu, por que me abandonaste? O próprio Jesus sentiu na sua pele o abandono. Talvez tenha sido o momento pior do ministério de Jesus, quando ele sentiu que o Pai o estava abandonando por aqueles momentos, porque nele o nosso pecado estava sendo, irmãos, destruído, o nosso pecado estava, irmãos, sendo impregnado em Jesus. É por isso que ele teve que morrer. É por isso que ele morreu na cruz, no meu e no teu lugar. Aleluia. A Bíblia diz que ali, quem morresse dessa forma era maldito de Deus. O Império Romano adotou essa prática. E observe, irmãos, que, na verdade, o crucificado, ele não era pregado, ele era amarrado na cruz. O único que foi crucificado com pregos foi Jesus Cristo. Por que que isso aconteceu, pastor? Para que ficasse nas mãos, nos pés, e no lado direito de Jesus Cristo, ou melhor, do lado esquerdo, as marcas do sacrifício, aleluia, que Ele recebeu, para que eu e você pudéssemos, aleluia, neste momento, estarmos neste local, glorificando e exaltando o nome do Rei dos Reis e Senhor dos Senhores. A Bíblia diz, irmãos, em Isaías capítulo 53, verdadeiramente Ele tomou sobre si as nossas dores, aleluias. E pelas suas pisaduras fomos sarados. A Bíblia diz, irmãos, que Ele levou sobre si os nossos pecados. Ele foi moído pelas nossas transgressões. O pecado que nos traz a paz estava sobre Ele, e pelas suas pisaduras fomos sarados. Quantos podem glorificar o nome do Senhor? Ou se você pode, levanta a tua mão e dá um brado de vitória. Diz, Senhor, obrigado pelo sacrifício. Obrigado, Senhor, pela morte na cruz do Calvário. Louvado seja o nome daquele que vive e reina para sempre. Aleluia, aleluia. Ele teria que ser perfurado, pregado, não amarrado, como os outros dois ladrões. Sabe por quê? Porque o profeta Zacarias disse, então verão aqueles a quem ele traspassou, a quem eles traspassaram. Quando Jesus voltar, irmãos, eles vão ver as marcas, o furo nas mãos de Jesus. Mesmo num corpo glorificado, eles verão, está lá em Zacarias capítulo 14, então verão aqueles a quem traspassaram e dirão, quem é este? E ele responderá, estas são as marcas com que eu fui marcado pelos meus irmãos, aleluia, aleluia. Oh, irmãos, você entende que nós temos que valorizar essa salvação? Valorize essa salvação, aleluia. Oh, irmãos, eu fico pensando quando o crente, muitas vezes, ele diante de uma luta, diante de uma tribulação, ele diz, eu vou desistir, eu vou sair da igreja, eu vou parar de servir ao Senhor. Meu irmão, não faça isso, porque o preço maior Jesus já pagou por você. Irmãos, é tão sério isso que Paulo, se você olhar Paulo, talvez depois de Jesus e depois de Jó, foi o que mais sofreu. Paulo, irmãos, sofreu demais. Paulo foi chicoteado, irmãos, 2 vezes, ele foi apedrejado, ele foi tido como morto. Ele diz, olha, eu passei fome, sofri nudez, eu passei pela espada, eu sofri chicotadas. Mas sabe o que Paulo diz? A nossa leve e momentânea tribulação não é nada comparado com o peso de glória que um dia em nós irá se cumprir. Oh, irmãos! Oh, irmãos, aleluia, aleluia. Quando você passar por luta, dá glória a Deus. Quando você passar por tribulação, glorifica o Senhor. Porque a nossa leve e momentânea tribulação não é nada, nada, nada comparado com o peso de glória que um dia irá manifestar em cada um de nós. Aleluia. Louvado seja o nome do Senhor. Aleluia. Bom é estar aqui, mas melhor ainda é permanecer com Jesus. Oh, aleluia. Bom é estar aqui, irmãos, e manter Jesus
continuamente na nossa vida. Aleluia. Como foi o cenário da cruz? Glória a Deus. Como foi o cenário da cruz? Vamos ver somente alguns detalhes, não vai dar para passar todos. O cenário da cruz, irmãos, para acontecer, teve que haver o quê? Traição. Um dos próprios discípulos de Jesus o traiu. E traiu por 30 moedas de prata. Foi o preço da traição. E às vezes, irmãos, há até uma tradição da igreja, de uma igreja que faz um boneco lá no dia que é comemorado e ali coloca fogo, não é? E aí eu fico pensando que quantas vezes nós também traímos a Jesus. Quando nós, irmãos, trocamos Ele por algum projeto nosso, estamos traindo Jesus. Quando nós, irmãos, trocamos Jesus por algum sonho, mas eu quero conquistar isso, eu quero fazer aquilo, estamos trocando Jesus. Às vezes achamos que trair é simplesmente trocar por 30 moedas, mas quando nós, irmãos, muitas vezes trocamos Jesus por qualquer outro projeto, de certa forma estamos traindo Jesus. Mateus capítulo 6, Jesus disse: mas buscai primeiro o reino de Deus e a sua justiça, e todas as demais coisas vos serão acrescentadas. Houve traição, aleluia, houve traição. Jesus foi traído, mas mesmo assim nos amou. Ele foi traído, mas se manteve fiel em amor. Ele foi traído, mas não desistiu de mim, de você. Aleluia. Ele às vezes é traído continuamente, irmãos, mas ele continua insistindo comigo e com você. Os 2 discípulos que iam para Emaús, eles desistiram. É uma forma de traição. Pastor, mas isso é traição? É. Eu servi o exército, irmãos. E em época de guerra, se alguém sair da área de batalha, ele é um traidor da pátria e pode ser fuzilado. São leis de guerra. Então, se quando alguém está no exército, servindo, e ele abandona, ele é considerado traidor. Aqueles 2 que estavam indo para Emaús, desistindo, abandonando, o que eles eram? Está entendendo, irmãos, que nós às vezes traímos Jesus? Mas eu tenho uma boa notícia para você. Ele foi traído, mas ele continuou amando. Ele foi traído, mas ele foi atrás dos 2 discípulos. Aleluia. Eu tenho aqui uma convicção, irmãos. Não está na Bíblia, mas eu tenho certeza que se Judas Iscariote tivesse se arrependido, ao invés de se suicidar, ele talvez, irmãos, tivesse salvo. Mas ele não se arrependeu. Ele preferiu se suicidar. Houve traição. Se nós temos traído ao Senhor, que daqui para frente nós possamos valorizar a salvação e possamos ficar firmes. Aleluias. Outro detalhe, irmãos, da cruz é que Jesus foi negado. Quem é que negou a Jesus? Um dos principais apóstolos, aquele que era o mais impetuoso, aquele que era o mais, que estava mais próximo de Jesus, foi Pedro. Ele disse: Senhor, estou pronto para dar a vida pelo Senhor. Ele disse: Pedro, você não sabe o que você fala? Quantas vezes, irmãos, nós estamos afoitos, pastor Paulo, e dizemos: pastor, conta comigo. Ô pastor, eu estou aqui como uma bomba atômica, conta comigo, eu quero fazer, eu quero projetar, eu quero avançar, eu quero realizar. Aí quando o pastor vai contar, não dá, pastor. E Pedro fez isso. Senhor, estou pronto para dar morte, se for necessário, em teu favor. Ele disse: Pedro, só quero te dizer algo, que nesta madrugada, antes que o galo cante, 3 vezes tu terás me negado. Será que nós às vezes não negamos a Jesus? Porque às vezes nós não estamos valorizando a nossa salvação?
Será que nós não estamos negando a Jesus quando nós, irmãos, negligenciamos um momento tão especial como esse, que é estar reunidos na casa de Deus? Será que nós não negligenciamos e não negamos a Jesus quando nós, irmãos, muitas vezes colocamos os nossos projetos acima? Mas que o Senhor tenha misericórdia de nós. Aleluia, porque assim como Ele avisou a Pedro, Ele está avisando a cada um de nós nesta manhã, aleluia. Ele nos está dando aviso, meu filho, aleluia. Se você prometer, cumpra, porque se você não quer cumprir, melhor não prometer. Aliás, Provérbios está dizendo, se você não vai cumprir um voto, é melhor que não prometa, porque o Senhor, caso você prometa, pode exigir de você. E muitas vezes, irmãos, as pessoas, no momento de euforia, faz tanto votos a Deus. Eu conheço tantas pessoas, irmãos, que ao sair do Brasil, começam, Senhor, se o Senhor me deixar entrar lá nos Estados Unidos, se o Senhor me deixar entrar, Senhor, eu vou servir ao Senhor, eu vou ser assim e assado. Quando chega aqui, irmãos, esquece tudo que falou. Senhor, se o Senhor me dá o green card, Senhor, eu vou ser tremendo na tua casa, eu vou fazer isso e aquilo, e depois não faz. E a Bíblia diz, se você promete e não cumpre, é melhor não prometer. Pedro prometeu que daria vida para Jesus, mas na primeira dificuldade ele negou a Jesus 3 vezes. O terceiro detalhe que eu vejo aqui, irmãos, é frieza. Quando Pedro, antes de negar Jesus, achou que tudo tinha terminado, tudo tinha acabado, a primeira coisa que Pedro fez foi se esfriar. Ele certamente pensou, perdi tantos anos, 3 anos e meio da minha vida para nada, porque agora ele está lá no Calvário, agora ele morreu. Agora, tudo isso não vai dar em nada. Deixa eu dizer algo para você, se você está firme com o Senhor vai garantir, aleluia, a vitória na tua vida. Não permita que a frieza entre no teu coração. Nós estamos vivendo um tempo de extrema frieza no meio da igreja. Eu estou falando não aqui, mas estou falando de uma forma geral, generalizado. Uma frieza tremenda que está acontecendo, irmãos, no meio do povo de Deus. Está se cumprindo Mateus capítulo 24, quando o próprio Jesus disse, por se multiplicar a iniquidade, o amor de muitos esfriará. Mas eu estou aqui dizendo para você, não permita que o seu coração se esfrie, aleluia, não permita que você fique frio. Quando você entrar aqui, já entra dando glória a Deus. Quando você entra aqui, irmãos, vem para louvar ao Senhor, venha para oferecer um culto a Deus. Irmãos, aquela expressão que muitos crentes diziam, eu vou lá na igreja receber a minha bênção. Irmãos, para com isso, você não veio aqui para receber bênção, você veio aqui para glorificar a Deus, você veio aqui para exaltar o Senhor, para glorificar e adorar o Rei dos Reis e Senhor dos Senhores. Aleluia! O que acontecer de bênção na tua vida é consequência da tua adoração. A Bíblia diz que Abraão foi fortalecido na fé, dando glória a Deus. Então seja fortalecido, glorificando ao Senhor. Irmãos, eu estava ali participando do louvor e vi como os irmãos glorificavam, como os irmãos exaltavam, cultuavam a Deus. Continua nesse propósito. Você que já faz isso, continua fazendo. Pastor, mas para glorificar tem que falar, tem que gritar. Irmãos, a palavra de Deus diz no livro do profeta Isaías, abra a tua boca e eu te encherei. Quando você abre a boca para glorificar, a glória do Senhor vem sobre a tua vida. Aleluia! Louvado seja o nome do Senhor. Pastor, eu sou muito tímido. Irmãos, mais tímido do que eu, irmãos. Mas quando eu aceitei Jesus como Salvador, eu comecei a dar essa crise de timidez, pastor Paulo. Ficava lá, sentado, irmãos, como aquela 2 de paus, não é? Ali durinho, como uma estátua. Mas aí eu lembrei que eu era torcedor de time lá no Brasil. E eu ia no estádio. E eu saí de lá rouco de tanto torcer pelo meu time. Eu ia às vezes, irmãos, em algum clube, quando tinha às vezes algum cantor que eu gostava. E ali, irmãos, a gente ficava ali, saí de lá rouco,
de tanto que a gente cantava naquelas festas, naquelas baladas. Aí eu disse comigo mesmo, e agora você recebe a Jesus Cristo, agora você é salvo, e você está dando uma de tímido. Irmãos, a partir daí, eu comecei a glorificar ao Senhor, e eu que não era batizado do Espírito Santo, pastor Paulo, eu fui batizado, comecei a falar línguas. Irmão, a hora que você começar a falar, a glorificar ao Senhor, você vai sendo cheio, daí a pouco você começa a falar línguas, aleluia, e o Espírito Santo vai te encher, você será renovado, você será fortalecido, aleluia, em nome de Jesus. Qualquer frieza espiritual, saia do meio do povo de Deus, e você que já é quente, permaneça quente, continua, aleluia, nessa temperatura, e você que ainda não é, entra no fogo, aleluia. Eu quero convidar você que às vezes não consegue dar glória a Deus. Senta perto de alguém que dá glória. Senta perto de alguém que dá glória. Sabe por quê, irmãos? Você já viu aquela história que a chama, quando se separa, ela se apaga. Mas quando se junta, aleluia, graveto com graveto, lenha com lenha. Irmãos, não tenha vergonha de dar glória a Deus. Não tenha vergonha de dar glória a Deus. Não venha com esse negócio de timidez, não. Porque esse negócio de timidez, irmãos, é justificativa que não existe diante do Senhor. A Bíblia diz que quando o rei Josias descobriu os rolos da palavra de Deus que estavam desaparecidos e chamou os escribas, chamou, irmãos, os entendidos daquela época para ler, irmãos, diz a palavra de Deus que somente lendo aqueles rolos sagrados, somente lendo, e o povo ouvindo, e foi lendo e o povo ouvindo, daí a pouco eles começaram a glorificar, daí a pouco eles começaram a exaltar, somente de ler a palavra de Deus. Eu quero dizer para você, na leitura da palavra, você já começa a dar glória a Deus, porque a palavra é a voz de Deus falando com você, a palavra lida é Deus falando ao seu coração. Aleluia, louvado seja o nome daquele que vive e reina para sempre. Aleluia, aleluia, aleluia. Outro detalhe que eu vejo, irmãos, na crucificação, é que houve também chicotes, castigo. Isso nos faz lembrar, irmãos, que a cruz de Cristo é para que nós possamos abraçar, aleluias, e caminhar nos mesmos passos que Jesus caminhou. E o próprio Jesus disse: quem quiser vir após mim, primeiro negue-se a si mesmo, tome a sua cruz e siga-me. Aleluia. É claro que a nossa cruz nem se compara com a cruz de Cristo. A nossa cruz, irmãos, são as nossas lutas diárias, são nossos problemas temporários. Aleluia. Mas o salmista Davi, no Salmo 30, verso 5, ele diz que o choro pode durar uma noite, mas pela manhã vem alegria. O Senhor conhece a tua estrutura, diz a palavra do Senhor. Ele não permite que venha luta acima do que você possa suportar, mas diz a Bíblia que com a luta Ele já providencia o escape. Irmãos, Deus conhece a tua estrutura. Deus sabe que o pastor Paulo pode suportar um tanto, que você pode suportar um tanto, que você pode suportar um tanto. Deus conhece a estrutura de cada um de nós. Então, se você está achando a cruz pesada, não é ela que está pesada, é você que está desanimando, é você que está fraquejando, porque o Senhor, Ele conhece até onde e qual peso você pode carregar. Aleluia, aleluia. Nemanai arabaxande cama na baixaias. Aleluia, aleluia. Há uma unção de Deus aqui nesta manhã. Há uma unção de Deus aqui nesta manhã. Deus está presente aqui. Eu gostaria que você começasse a valorizar mais a tua salvação. Aleluia. Paulo, irmãos, ele valorizava tanto a salvação que ele recebeu lá no caminho que ia para Damasco, que Paulo disse: olha, deixando as coisas que para trás ficam, eu prossigo para o alvo que é Cristo Jesus. Se tem alguma coisa querendo fazer você deter a sua caminhada, se tem algo querendo impedir você de continuar seguindo a Jesus, faça como o apóstolo Paulo, deixando as coisas que para trás ficam, eu prossigo para o alvo que é Cristo Jesus, olhando
olhando para Jesus, que é o autor e consumador da fé. Oh, glória! Aleluia! Oh, aleluia! Louvado seja o nome do Senhor. Vamos para a frente. Jesus foi castigado para nos perdoar. Aleluias. Outro detalhe, irmãos, da crucificação é que houve correntes. A Bíblia diz em Marcos capítulo 15, verso 1, logo pela manhã entraram em conselho os principais sacerdotes com os anciãos, os escribas e todo o sinédrio, e amarrando a Jesus, levaram-no e o entregaram a Pilatos. Houve correntes, irmãos, houve prisão, mas Jesus, Ele não desistiu de mim e não desistiu de você. Aleluia! Você está entendendo que para você receber a tua salvação, houve um trabalho intenso do Filho de Deus, para que você pudesse conquistar a tua vitória. Aleluia, aleluia. Jesus foi preso, sabe por quê? Para nos libertar. E conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. Porque se pois o Filho vos libertar, verdadeiramente sereis livres. Aleluia. Meu Deus, já tem menos 5 minutos. Então vou encerrar, irmãos. Senão o pastor Paulo não me chama mais para me pregar aqui. Irmãos, eu encerro com a coroa de espinhos. Eu tinha mais 2, 3 pontos para falar, mas eu vou encerrar com a coroa de espinhos. A Bíblia diz que Ele é o Rei dos reis e Senhor dos senhores. Aleluia. Rei dos reis, Senhor dos senhores. Todo rei tem uma coroa. Eles, para escarnecerem de Jesus, fizeram uma coroa de espinhos e cravou a coroa na cabeça de Jesus. Imagina agora, irmãos, aqueles espinhos. Alguns espinhos, irmãos, eles são venenosos. E quando você sente uma espetada desses espinhos, o local incha. Você sente, às vezes, a área que foi espetada latejando. Agora você imagina Jesus com aquela coroa de espinhos, recebendo, irmãos, na sua cabeça, muitas vezes, aquele caniço que deram para eles, batiam na cabeça de Jesus. Os espinhos perfuravam mais fundo. Imagina o sofrimento de Jesus Cristo. E às vezes podemos perguntar, mas por que isso teve a acontecer? Porque mesmo eles escarnecendo de Jesus, aleluia, espiritualmente estavam coroando o Rei dos reis e Senhor dos senhores. Diz a Bíblia em Mateus 27, 29, tecendo uma coroa de espinhos, puseram-lhe na cabeça e na mão direita um caniço, e ajoelhando-se diante dele, o escarneciam, dizendo, salve o Rei dos judeus. Observa que Jesus estava todo paramentado como um rei, de forma vexatória, mas não sabiam que o motivo aplicado da sua condenação era de fato uma grande verdade, pois Jesus é o rei, como foi escrito em uma placa acima da sua cabeça. Aleluias, a coroa de espinhos na cabeça de Jesus representa o pecado da humanidade que machucava a carne do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo e que foi levado sobre a sua vida, visto que os espinhos surgiram na terra por causa do pecado. Lembra que quando o pecado veio sobre a terra, através do homem, Deus disse, como uma das maldições, Ele disse, a terra vai produzir espinhos. Aleluia. Você entende agora que por causa disso Jesus teve que passar por esse flagelo? Por quê, irmãos? Porque foi algo produzido pelo pecado do homem. Depois do pecado, a terra passou a produzir espinhos. E Jesus, irmãos, teve que passar para desfazer toda a maldição que estava, irmãos, na terra por causa, irmãos, do pecado. Ele teve que passar por esse flagelo. Jesus, por causa do sofrimento da morte, foi coroado de glória e de honra, para que pela graça de Deus fôssemos salvos. Em sua
crucificação, Jesus parecia frágil e indefeso, mas quando Jesus voltar, veremos seu poder com seus olhos como chamas de fogo, aleluia, e na sua cabeça já não haverá mais uma coroa de espinho, mas haverá diademas de glória, aleluia, porque o Rei dos Reis estará voltando para buscar a sua igreja, para poder, irmãos, cumprir aquilo que dele está, irmãos, profetizado e falado na palavra. Ele virá, não com uma coroa de espinhos, ele virá com uma coroa de glória. É aquilo que Paulo disse, aleluia, eu combati o bom combate, acabei a carreira, mas guardei a fé, só me resta agora a coroa, que o justo juiz me dará naquele dia, e não somente a mim, mas a todos que amam a sua volta, aleluia. Eu quero convidar a igreja para estar de pé neste momento.